Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje o que é que eu faria com um potro início de doma que chegou para eu trabalhar. Eu não conheço esse potro ainda, nunca foi montado, nós estamos iniciando a doma. É um cavalo cabresteado já, né? Mas tem um detalhe, esse potro, como ele é manga larga machador e já foi apresentado em pista ao cabresto, nunca montado, mas ao cabresto, porque ele não completou 3 anos ainda. Então ele tem algumas reações que são próprias dessa atividade que ele já praticou, tá? Então ele é um cavalo que tem medo de corda, né? Que tem algumas reações de susto em função de algumas coisas que aconteceu na vida dele até aqui, né? Mas a verdade é que eu não o conheço do ponto de vista do trabalho, eu nunca trabalhei com esse potro. E ele é início de doma, vou pôr a primeira vez agora nos próximos dias. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, 3 práticas que eu gosto de fazer num potro que eu não conheço e que eu vou iniciar a doma, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço num potro que eu não conheço ainda, eu gosto de, primeiro, trabalhar ele em liberdade. E aí eu vou checar, por exemplo, se ele sabe trabalhar para a direita, para a esquerda, se ele compreende os meus sinais. E eu vou procurar me posicionar no redondel de uma forma muito clara, o meu corpo, a minha posição dentro do redondel e os meus sinais físicos, para que ele reconheça e se posicione para a direita, para a esquerda, né? Mas eu não sei como é. Vamos ver a primeira vez que eu vou trabalhar com ele e vamos ver o que é que acontece, tá bom? Então agora, ele já está na posição, inclusive, eu vou pedir para ele sair círculo à esquerda, né? Aí ele mostra que ele fica um pouco na dúvida, ó. Então, facilitei para ele, porque ele já estava na posição de sair para a mão esquerda, então eu ajudei. E aí, ele está na dúvida se anda, se fica, está cheirando o chão, reconhecendo o terreno. Como ele está na dúvida, então eu estou me movimentando dentro do redondel e exercendo aqui uma pressão aqui no bom sentido para que ele mantenha a posição dele. Então observem que ele está, eu estou um pouco atrás da garupa dele, né? Num círculo menor, enquanto que ele está no círculo maior, e a posição do meu corpo sempre impulsionando ele para frente, para não deixar dúvida de que eu quero que ele se mantenha em círculo na mão esquerda. Agora eu vou afastar, vou tirar totalmente a pressão para ver o que acontece. Olha lá, quando eu afastei e tirei a pressão, olha a atitude dele, ele parou, mas ele virou para a cerca. Se ele está com mais alguns dias de trabalho comigo aqui, ele vai sempre virar de frente para mim. Mas ele está começando agora, então ele virou para a cerca. Isso é um sinal de que ele não está muito afim de conversar comigo. E são exatamente essas leituras que eu quero fazer do potro, início de doma, para ver as reações dele e por onde que eu tenho que fazer a abordagem do trabalho de chão nesse início de doma. Então ele está me olhando, ó. Agora eu vou impulsionar ele, então olha aqui a minha posição no redondel, né? Sempre numa posição que favoreça o movimento do cavalo na direção que eu quero. Impulsionei um pouco. Aí ele já começou a ficar mais à vontade, começou a brincar. E aqui, para não alongar muito, eu vou fazer a mesma coisa então. Ó. Ele saiu para a direita, opa, quis parar, me posicionei, continuei impulsionando, olhou para mim, que é um ótimo sinal. Olha lá, agora já deu sinal de que quer conversar comigo. Né? E eu vou me aproximar um pouco dele. Aí, fugiu um pouquinho de mim. E aqui eu vou procurar uma posição, ó, isso, para chamar a atenção dele para mim, como aconteceu agora. Já que a gente não tem ainda um diálogo ainda de alguns dias de trabalho. É uma atitude de um pouco de desconfiança, mas eu vou passar a mão nele. Ok? E esse primeiro momento então, eu já sei mais ou menos qual é o tipo do meu potro, as reações dele, né? Dá para fazer leituras sobre o comportamento dele, sobre o temperamento. Esse potro ele tem um histórico que já que veio de exposição, ou seja, ele nunca foi montado, mas ele foi apresentado em exposição, né?
Então ele já vê de cara que ele tem algumas reações do tipo, a corda para ele, ou qualquer movimento aqui na minha frente, né, ele demonstra um certo medo, porque ele, na preparação dele, teve alguma coisa, né, que associou esse medo da corda e dos instrumentos aqui de trabalho, certo? Mas enfim, eu já sei que, fazendo essa leitura, eu já sei que eu vou ter uma dificuldade aqui, ó, ele vai ter medo disso aqui. Eu poderia usar esse mesmo stick com uma cordinha na ponta, que a gente usa bastante, mas aqui eu estou optando em começar com a bandeira. Posso usar um ou posso usar outro, né? Ou posso usar um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Mas uma das coisas que eu faço também no início da doma é trabalhar aqui, de certa forma, desensibilizando o cavalo daquelas coisas que ele tem medo, mas não vamos entender dessensibilizar com aquela situação onde tudo que a gente faz o cavalo não interage, né? O excesso de dessensibilização é ruim, quero deixar claro isso, tá certo? Mas eu quero o que agora? Eu quero que com essa bandeirinha aqui, ó, eu possa fazer algumas coisas para saber o grau de preocupação aqui que o cavalo tem comigo e com as coisas que eu estou apresentando a ele, né? Então ele já demonstra medo, ó, né? E aqui eu vou trabalhar com a bandeirinha até ele perder o medo do stick e da bandeira, porque isso vai preparar ele para que eu chegue com outras ferramentas próximo, com corda, com sela, com manta, cabeçada, né? E aí esse trabalho aqui vai desensibilizar um pouquinho ele para que ele não tenha muito medo, né? Eu preciso ganhar a confiança dele aqui. E ele precisa saber que tudo que eu vou propor a ele nesse processo não é uma ameaça. Ele precisa confiar em mim e isso aqui é uma ferramenta e uma prática que ajuda bastante no processo de trabalhar essa questão da confiança do cavalo. Então eu trabalho com a bandeirinha. Vocês veem que ele tem bastante medo, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trabalhar ele aqui e vou mostrar ele daqui a alguns minutinhos para vocês, tá certo? Mas a gente vai trabalhar o corpo dele todo. E aqui eu não vou muito forte para cima dele, não vou com muita intensidade para cima dele, né? Eu estou aqui movimentando, esperando que ele acalme, ó. Mas vocês veem, a bandeira não está praticamente chegando nele, mas eu preciso primeiro então que ele entenda que esse movimento aqui, ó, opa, parou, ó, não significa uma ameaça, né? Então de novo, vou movimentar outra vez. Aí, deu uma lambidinha aqui, ó, descontraí um pouquinho o maxilar, sinal que começou a relaxar. E aí eu chego um pouquinho mais. Agora eu venho aqui, né? Eu chequei a primeira reação dele, vi que não foi legal. E agora eu vou trabalhando aqui, né? E começar a aproximar um pouquinho, né? Deixo uma paradinha de 5 segundos aqui, 10 segundos. Deixo ele pensar um pouquinho. Sempre evitar confusão mental, evitar que um estado de confusão mental vá transformando a coisa, né, naquela confusão aqui dentro do redondel, né? Então, quando ele tem uma reação boa, como ele teve agora, ele estava com medo, mas permitiu o trabalho, eu gosto de dar uma paradinha e deixar ele pensar um pouquinho. Quando eu volto de novo, ó, a gente já vê que ele já está mais tranquilo, né? Olha lá, já aquietou mais um pouquinho, né? Deixei ele pensar a respeito. Agora eu trabalho um pouquinho mais e dessa forma eu vou aproximando do cavalo, vou levando para o corpo dele todo, né? Até que chega um ponto que eu veja que ele literalmente não considera mais a presença desse equipamento, esses movimentos, a corda, o stick, até que ele não considere mais isso uma ameaça para ele. Isso vai preparar o cavalo para trabalhar com a sela depois. Então, soltei no redondel, né, fiz algumas leituras sobre o comportamento dele, trabalhei com a bandeirinha, né, sendo um cavalo início de doma, eu vou trabalhar muito mais com a bandeira, eu vou tirar os medos, vou trabalhar essa questão da aproximação, e daí, quando a coisa está bem legal, eu começo a vir para o trabalho de chão, tanto em liberdade, como por exemplo,
né? Tem várias coisas, vários exercícios de chão que a gente pode trabalhar. Espera aí, deixa eu tirar essa mosca aqui dele. Aqui. Então vocês veem que ele tem medo mesmo, né? Qualquer movimento nosso, né? Olha lá, né? Isso tudo mostra que a gente vai ter que trabalhar bem esse medo dele, de sensibilizar ele nesse sentido, para que a gente possa trabalhar com ele montado. Pode ser que na hora de montar pule, não pule, mas a gente vai trabalhar para que não pule, porque se ele pular com a sela e comigo, vai ser sinal que ele está com medo de mim e que essa confiança precisa ser trabalhada. Então todo o trabalho de chão vai ser para preparar ele para a sela, para não pular, para não trazer risco para ele, não trazer risco para mim também. Tudo muito baseado em técnica, em confiança, em comunicação. Mas enfim, agora nós estamos aqui para, por exemplo, uma das coisas que a gente faz aí, a proposta do vídeo é mostrar aí 3 exercícios que a gente faz no início de doma, e considerando que eu fiz um bom começo com esse potro e estou trabalhando do chão, pode ser em liberdade, pode ser na guia, eu vou começar a ensinar esse potro a sair. O pessoal fala por aí, ensinar o potro a rodar. Aqui nós queremos que ele aprenda a sair para a esquerda e para a direita, né? Com a indicação da minha mão. No caso aqui vamos sair a mão esquerda. A minha mão indicando a direção e a minha corda, ó, pedindo para andar. Olha lá. A tendência dele quando eu peço é ele virar de frente para mim, certo? Então eu quero que ele entenda o que? Eu não vou me movimentar, eu vou ficar parado no meu cantinho aqui. Eu não vou fazer isso, ó, mudar a minha posição, tá? Não vou ficar correndo atrás dele para ele sair para a direção certa. Simplesmente eu vou ficar parado, ó, indicar com a corda. E toda vez que eu indicar para a corda para ele sair, que ele der algum passinho para frente, 1, 2, 3 passinhos na direção que eu quero, eu tiro a pressão. Então a pressão aqui no bom sentido, tá, gente? Pressão em quê? Ou pedir ao cavalo, né? Pedir o cavalo para sair para a esquerda, ó, na hora que ele vai, minha mão para. Ele não sabe ainda. Se ele soubesse, a exemplo de cavalos que eu tenho aqui domados aqui na escola, na hora que eu faço aqui, ele já sai andando e já mantém o ritmo para o lado que eu peço. Só que ele não sabe ainda. Então vocês estão vendo um potro bem no início que não sabe ainda, né? Eu pedindo ele então, mão esquerda, olha lá. Saiu um pouquinho, mas por que ele não vira para lá? Por que ele está de frente para mim o tempo todo? Porque ele está confundindo com aquilo que foi feito lá no período onde ele estava sendo ensinado para apresentar na pista ao cabresto, né? Ele acha que eu estou aqui como um apresentador de pista, que está pedindo orelha, né? Ó, parou na posição de apresentar para o juiz, tá certo? Não é isso que eu quero dele. De certa forma, existe uma confusão mental aí do cavalo por conta de um trabalho que foi feito antes da doma, né? E que agora ele precisa aprender novas coisas e ele precisa diferenciar a linguagem de agora com aquilo que foi ensinado para ele antes. Então vamos lá. Sair para a esquerda, saiu. Agora eu quero que ele saia fluindo um pouco mais, ó, já exigi um pouquinho mais, por quê? Porque eu quero que ele saia e não fique olhando para mim. Vocês veem que a garupa está escapando o tempo todo e o cavalo está de frente para mim. Então eu quero que ele entenda, ó. Foi. Agora eu vou pedir de forma mais... Aí, e tirei, já fluiu um pouquinho mais. Aí, melhor. Agora toda vez que ele andar, eu tiro pressão. Na hora que ele for, eu paro, ó. Para que ele, ó lá, já foi um pouquinho mais. Aí. Aí, ó lá, aí, ó. Primeira vez, se ele pensar em parar, agora eu vou dar uma pequena incentivada nele. Agora, pensou em parar, incentivei. Mas ele ainda tem a tendência de virar de frente para mim. Então, se eu colocar muita pressão agora, ele vai sempre virar de frente para mim. Então, eu não vou pôr. Eu simplesmente vou pedir de forma bem suave, ó. Mas já deu para ver que ele aprendeu a sair. Ele entendeu a forma como eu pedi e já saiu para o lado certo. Quando o meu cavalo aprende a sair e mantém o ritmo, eu começo a parar aqui, ó. Olho para a garupa, desliga o motor, desengaja a garupa, desliga o motor e vira ele de frente para mim, tá certo?
E aí eu vou fazer isso para os dois lados, até que esse cavalo aprenda a trabalhar no círculo. E esse círculo na guia é um dos primeiros trabalhos de chão que a gente faz com o cavalo, para ele evoluir para outros trabalhos de chão que envolvem flexões laterais, flexões verticais e toda a preparação do cavalo para o trabalho montado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.